Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks e hoje a gente tem um convidado ilustre, né, que vocês já assistiam e agora vão assistir ainda mais aí nas manhãs de mercado lá no canal do BTG Pactual, nosso diretor executivo do BTG Pactual e o Head de Research da parte do digital, o senhor também conhecido meu chefe, Bruno Lima. Tudo bem, Bruno? Como que você tá? O ilustre foi muita gentileza, grande gentileza. Não, obrigado, te agradeço. A gente sempre brinca que assim... Pode falar. É um prazer inenarrável estar aqui com você hoje, né, fazendo esse bate-papo aqui, essa troca de ideia. A gente sempre brinca que é engraçado podcast com gente que a gente já conhece ou já conversa no dia a dia, né? Porque parece que meio que vai começar o papo. Mas, enfim, pessoal, para quem não está acompanhando, o Bruno Lima, além de ser aqui o Head de Research da parte digital, ele também é o novo apresentador do Morning Call e a gente gravou esse episódio para vocês conhecerem um pouquinho mais do Brunão, qual que é a sua história. E uma coisa que a gente sempre começa perguntando, Brunão, como que o mercado entrou na sua vida? Pô, boa pergunta. Bom, cara, eu fiz faculdade de economia e aí eu comecei fazendo faculdade na Universidade Federal Fluminense, depois me transferi para o IBMEC, lá no Rio de Janeiro, que hoje em dia é o INSPER, né? Fundado pelo Paulo Guedes também, né? Também. E nessa época, quando eu estava lá estudando no centro do Rio, o meu pai trabalhou muito tempo, foi funcionário de carreira em banco. Depois passou por fundos de previdência. E eu sempre tive alguma curiosidade. Eu sempre gostei muito do lado de compreender comportamento do ser humano. Né? Às vezes a gente não lembra, mas economia é humanas, né? Então tem bastante disso. E sempre, assim, quando eu era muito ruim de matemática, até os 10. Aí depois eu fiz muita aula de reforço. Acho que fiquei bem melhor. E aí, na verdade, mais velho, né, meu pai trabalhando em banco e também nessa parte de fundo de previdência, sempre que chegava em casa, eu escutava as conversas dele, aquilo foi me trazendo uma curiosidade. E a partir daí, enfim, pedi para ele, então fui visitar, cheguei a visitar o IRB quando ele era capital fechado, lá atrás, há muito tempo. Passei um dia lá entendendo como é que funcionava a operação de resseguro, o que era uma resseguradora. Visitei alguns fundos de previdência. Uma primeira mesa de operação que eu visitei foi uma mesa de operação de um fundo de previdência. O que vocês fazem aqui, né? O que significa, né, você casar o teu... você tem um passivo atuarial, né? Então você tem que render para você cumprir o teu passivo atuarial, esses conceitos. E aí eu comecei a gostar mais, peguei gosto por isso. E a partir daí, o IBMEC, né, naquela época, ele já tinha uma natureza dele um pouco mais voltada para mercado financeiro. Então isso também ajudou. E naturalmente ali começou, assim, eu comecei a olhar e vivenciar um pouco mais desse mundo. Amigos meus que estagiaram naquela época em banco de investimento, alguns bancos de investimento que nem existem mais, então que naquela época eram mais fortes. Porque o Brasil ele tinha essa característica, né? Você tinha muito mais banco do que tinha hoje em dia, assim. Sim. Não, o Rio, eu sou carioca, no Rio você tinha alguns bancos de investimento que, de novo, hoje não existem mais, que o pessoal naquela época eram locais que despertavam interesse para você estagiar, eventualmente seguir carreira. Então, assim, acho que foi somatório, né? Meu pai, a parte doméstica, na parte da casa, mais as amizades, o bate-papo ali do dia a dia da faculdade. E aí o seu primeiro trabalho no mercado já foi no banco? Ou não? Ex-estágio foi. Eu estagiei... quando o primeiro trabalho realmente efetivo na minha vida, assim, com carteira assinada, foi no banco. Foi lá no Pactual, lá no Rio. E o que você fazia lá? Eu fazia conta pra gente essa linha do tempo. Eu fazia back-office de renda fixa internacional. Que é isso? Então eu fazia liquidação de bonds e corporate bonds para tesouraria, para mesa prop de renda fixa internacional. Então, uma operação, por exemplo, a mesa comprou C-Bond, né, que é um bond soberano naquela época, ou um Global 40, que naquela época eram os dois mais líquidos, líquido não, mas assim, que mais eram tradeados pelo mercado, né? C-Bond e Global 40.
A gente comprou, enfim, Pactual comprou, contraparte, banco, enfim, Y. Só que esse era um mercado que você tem uma central de liquidação, mas você tinha problemas de liquidação da operação, porque imagina o seguinte, você manda a ordem né, para clearing, alguém tem que mandar, a contraparte tem que te mandar a ordem de compra ou de venda, né? Você está comprando ou vendendo. Essa operação ela tem que seguir, os preços têm que ser os mesmos. Se eu estou mandando compra, a contraparte tem que mandar venda, a contraparte tem que estar perfeita, a contraparte tem um código naquela clearing, na boleta. A quantidade tem que estar correta. Né? Você está comprando 100 mil, você está me vendendo 101, vai dar erro de liquidação. E o meu trabalho era justamente baixar esse extrato todo dia, verificar onde é que você tem pendências de liquidação, entender o porquê existe aquela pendência, quem está errado, se era a gente ou se era a contraparte. Se era a contraparte, correr atrás do back da contraparte, ligar, falar com ela, você mandou uma ordem errada aqui, tá equivocado. Eu comprei a 101 e 3/4, você está colocando 101 e um quarto. Foi 3/4, não foi 1/4. E correr atrás dessa liquidação. E além disso, fazer o controle do caixa, ver se o caixa estava batendo para passar para o pessoal da mesa. E a gente também, nessa época, a gente já entregava para a mesa uma ideia do que a mesa poderia fazer de Ripple e Reverse Ripple. Que Ripple, na verdade, era uma operação de alavancagem. Né? Você pegava o teu título que você comprava, no mesmo dia você emprestava esse título para uma contraparte, tomava dinheiro para isso, não, obviamente, mediante um haircut, não era 1 para 1, e você utilizava esse dinheiro para fazer outras operações. Então a gente também gerava esse relatório automático, e aí eu chegava cedo pra caramba no banco. A pessoa falou que, o que é cedo, né? Cara, com certeza antes das 8. Chegava cedo no banco, umas 7 e pouco da manhã, gerava todos os relatórios, assim, volta e meu sistema acabava que não rodava, então... Era um pouquinho diferente também? Né? Um pouco diferente. Imprimia todos os relatórios, entregava nas mesas. Então, entregava para o time da Prop, entregava para a tesouraria, entregava para o time de Sales and Trading. E depois ia para o dia, passou essa rotina da manhã, aí eu ia cuidar do que estava pendente dos dias anteriores. E também trabalhar em evolução do sistema, etc. A rotina retomava quando o mercado fechava, que aí chegavam novas boletas. Aí eu já estava lá. Aí começava tudo de novo. Importar boleta, ver se está tudo importado certo. E início até que horas, mais ou menos? Cara, no início eu saí muito tempo do banco, saí assim, depois de meia-noite. Em alguns momentos, assim, porque se tinha alguma pendência do dia que você não terminava, tinha que terminar, pegava um boleto, então assim, era um pouco mais corrido. Isso aí foi em qual ano, mais ou menos? 2003. Entendi. E aí depois, 2003. Aí você ficou um tempo no banco e depois... Fiquei um pouco tempo no banco nessa época, um pouco mais de um ano e meio, 2, alguma coisa por aí. E saí E naquela época, enfim, tinham algumas pessoas formando uma nova asset no Rio. Algumas pessoas que estavam saindo do banco naquela época. E aí eu fui para essa asset lá no Rio de Janeiro, e a partir de final de 5 ali, aí eu fui lá para ajudar a montar o back office, liquidação também, enfim, meio que liquidação misturado com gerencial, era tudo junto. E aí final de 5 ali eu comecei de fato a ficar mais focado na parte de análise, não sabia nada de análise ainda, mas o time pequeno, a cultura sempre de você buscar alguém da casa, né, para novas tarefas. E aí eu comecei a ficar só direcionado para o time de renda variável. Então éramos 3 pessoas fazendo RV, assim, análise, né? Porque eu lembro, assim, não lembro, né, obviamente, mas eu imagino que pelas conversas que a gente teve, nessa época também uma coisa que era bastante atrativa no Brasil era até mais a mesa de renda fixa, mais a parte de renda fixa do que da parte de renda variável, assim. O que acabou te atraindo mais para renda variável do que para renda fixa?
Então, essa é uma pergunta legal, porque assim, eu gostava muito da dinâmica de empresa. Entendi. Do negócio, né? Assim, estudar um negócio para mim era um negócio, era algo interessante. Assim, pô, o que essa empresa faz, como é que funciona. Eu gostava muito de microeconomia, né? Então tem muita coisa nesse sentido, né? Acho que o mundo de análise de empresa você consegue juntar o macro e o micro. O macro para você compreender o momento atual onde o negócio, a companhia está inserida, mas o micro para você entender vantagem competitiva, dinâmica setorial, por que o seu produto ele vai ou não vai ganhar, né, share, os conceitos mais atuais de product market fit, né? Como é que esse produto ele fitou no mercado a ponto dele conseguir ganhar tanta relevância. Isso me atraía. Isso eu achava muito interessante. Então, assim, tentando te responder friamente, eu acho que foi justamente por causa disso. Foi porque eu... E também tinha um outro ponto que, assim, né, algumas assets no Rio que eram muito... eram referências em renda variável, divulgavam suas cartas. Entendi. E, aliás, vários continuam divulgando, mas suas cartas mensais, na época era muita carta mensal. E aquilo também, aquilo sempre foi uma fonte de leitura e estudo para mim. Então, acho que eu também acabei, de certa forma, ali ganhando um pouco de... enfim, aquilo fui entendendo que aquilo ali era algo que funcionaria para mim de alguma forma. Foi me atraindo, foi chamando a minha atenção. Entendi. E uma coisa que eu penso assim é o seguinte, e aí, né, logo depois você foi fazendo a sua carreira na parte de análise fundamentalista e tudo. O público que acompanha a gente assim, é bem diverso. Tem uma galera que é bem trader assim... Eu já tradei. Puramente já tradei um tempo. A gente vai chegar aí. Bem um pessoal de análise técnica, tem uma galera que é profissional de mercado. Curiosamente, tem muita gente do banco que assiste o podcast também e tudo. Mas, assim, pensando no pessoal que não é versado em análise fundamentalista, principalmente pegando esse início ali dos seus estudos, assim, por onde que você acha que é um caminho legal para a pessoa começar a entender um pouco mais de análise fundamentalista? Ou, não precisa ser necessariamente o caminho que você fez, mas o caminho que você acha que é melhor. Se eu fosse repetir, né? Se fosse começar agora. Isso, se eu me encontrasse lá em 2005, 2006, eu me diria para... Você tem que se debruçar muito mais sobre o aspecto qualitativo da análise do que no primeiro momento, pelo menos. Uma base muito boa do qualitativo da análise e menos do quantitativo. Acho que é um caminho um pouco inverso do que o pessoal costuma fazer. Porque a gente sempre fica muito ansioso de querer chegar no quanto vale aquela empresa, né? Quanto vale aquela companhia? Qual é o valor justo, né? O modelo de fluxo de caixa eu vou encontrar aqui, o valor presente desse negócio. E depois, ao longo do tempo, você vai percebendo que isso, obviamente, tem a sua importância, mas ele é menos importante, às vezes, para você realmente compreender não o valor naquele momento, mas para você compreender a capacidade da companhia de gerar valor no tempo, é muito mais relevante o aspecto qualitativo do que o aspecto quantitativo. Porque nenhum modelo vai ser capaz de prever na ponta do lápis o quanto de market share eventualmente uma empresa vai conseguir ganhar. Mas nas tuas conversas com o fornecedor, com o cliente, com os executivos da empresa, você olhando benchmarks lá fora, né? O Brasil várias vezes nada mais é do que um mercado entre aspas aqui, tá? Um pouco mais assim, a página 2 e 3 de alguma coisa que aconteceu no mundo. Então, tendências globais algumas pelo menos, deveriam se repetir aqui também. Acho que no limite tem muito mais valor você se debruçar em cima disso no primeiro momento do que você criar a ansiedade de querer achar um valor lá no Excel, uma célula bonitinho, projetei aqui o lucro líquido do ano. Também, assim, tem muitas premissas ali que um ajuste pequeno que você faz agora, quando você joga isso ao longo do tempo, dá uma diferença muito grande também. Assim, tem várias empresas, cara. É muito difícil você projetar. E assim, a convicção do modelo, o que te traz a convicção do modelo, na verdade, é a capacidade que você tem, de novo, de assimilar bem o qualitativo e conseguir expressar isso da melhor forma possível, utilizando, alguma ferramenta quantitativa, o Excel da vida, por exemplo. Só que, cara, assim, os mercados mudam, as companhias, elas também várias vezes pivotam o modelo de negócio, surge um concorrente que você não esperava. Agora é mais difícil até,
nessa dinâmica toda de inteligência artificial, e depois, né, principalmente ali após o mundo, a liquidez pós 2008, né, pós subprime, né, o mundo do juro zero, todo o dinamismo que existe da indústria de private equity, a capacidade de você fazer surgir vários competidores numa velocidade muito maior do que era lá atrás, assim, se torna muito mais difícil. Sim. Então, mais uma vez, o qualitativo, acho que é um chutômetro muito educado, né? Mas sei lá, 70% Sim. Assim, de uma boa análise, de você ganhar a convicção de você falar assim, esta empresa ela tem a capacidade de ganhar realmente 2% de market share ao ano pelos próximos 5 anos. Ou então, não, realmente essa empresa ela vai liderar esse mercado porque ela tem uma vantagem competitiva que está ancorada nesse produto ou nessa prestação de serviço. Enfim, é o qualitativo que vai te entregar isso. Não é realmente a modelagem. A modelagem, ela de novo, como você expressa tudo isso no papel, no Excel, enfim. E aí, só puxando, já que a gente está nesse papo de análise fundamentalista, eu acho que tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque pela ótica de análise técnica, uma coisa que a gente sempre debate muito é a questão da objetividade e subjetividade. Sim. Então, hoje em dia você tem vários modelos que são mega complexos, mesmo de análise técnica, quant, etc. Só que ao mesmo tempo você tem análise discricionária, que é aquela coisa de você olhar para o mercado como um todo, olhar as 4 classes de ativos principais, entender como está a dinâmica de bonds com commodity, com moeda, com índice, etc. e tal. E os indicadores, então eu vou ter um setup mais objetivo ou não. Eu vou misturar um pouco disso, assim. Como que você encara isso dentro da análise fundamentalista, assim? Porque dentro de análise técnica, mais uma vez, eu vejo gente que fala que tem que ser 100% objetivo, outras pessoas, às vezes uma galera mais experiente fala que não, que acha que a subjetividade ela tem um edge ali, ela tem uma vantagem que pode ser interessante pelo tempo de tela, pela percepção de mercado. Como que você mescla isso? Pelo menos quando você vai fazer análise aqui para o banco e tudo. Então, acho que aí nesse ponto a experiência ela vai te trazendo essa capacidade de você conseguir fazer uma melhor leitura de ciclos econômicos e implicações macro no mundo micro. Lá 2008, subprime. Todo dia um circuit breaker diferente. Ou ao longo do dia vários circuit breakers diferentes. A gente encontrava valor num monte de empresa. A gente fazia lá a conta de trás para frente. Eu gosto muito de fazer a conta do que o preço te diz, né? Porque você pode projetar o que você quiser. Mas você utilizar o modelo para o preço de tela te dizer o que está sendo precificado, que eu acho que é um exercício legal, que é você fazer o contrário. A gente fazia esse tipo de exercício na época lá do subprime e, cara, de novo, encontrava valor num monte de coisa, mas não era isso. Não era essa a discussão. A discussão era, olha, peraí, você está entrando num mundo que de certa forma, não acho que seja a mesma. É difícil falar porque está acontecendo nesse momento enquanto a gente está aqui batendo esse papo, né? Que essa discussão toda do mundo, né, com mais tarifa, né, com uma visão mais protecionista. A incerteza, o tamanho da incerteza, de fato, ela se sobrepõe ao valuation, ao múltiplo tá barato. O múltiplo tá barato com base em quê? Com base em alguma opinião que você tem do cenário futuro. Mas quando essa probabilidade do cenário futuro ela se torna meio difícil de você auferir, porque a incerteza aumentou tanto, na verdade, será que está barato? Então, e aí, te respondendo, né, poxa, se por exemplo, um ciclo de mercado, um ciclo macro, que de repente vai impactar mais China vai, enfim, ter um menor crescimento. Aí, setup mental ali, você fala, bom, beleza, isso aqui tem uma implicação para commodity, porque a China é um maior parceiro comercial, então aí você tem as relações, elas estão meio na cabeça. Sim. Você não precisa ter um número cravado ali ainda. Depois você vai lá e revisita exatamente o número para você conseguir concretizar o teu racional. Mas as relações causais, elas estão ali A lógica da coisa. A lógica da coisa, ela está lá meio já enraizada pelos anos que você viu a tela. Sim.
né? Como é que a tela, ela foi... O que a tela te disse quando aconteceu exatamente... Quando esses momentos aconteceram no passado? Tem alguma coisa diferente? Hoje, pô, não, a tela está me dando o mesmo comportamento, mas tem alguma coisa diferente? Sim, não. Não, tem um componente aqui que é diferente. Naquela época de 2008, ninguém sabia exatamente o que ia ser feito, aí depois surgiu um componente diferente, que foi o mundo do juro zero. Sim. Juro negativo, depois... E aí todo mundo falou, cara, mas o que isso significa, né? No primeiro momento você falou assim, cara, beleza. Aí depois você vê que o vaso comunicante né, no custo de capital está lá, enfim, zerado por muito tempo, custo de dívida, perdão, que você também achata o custo de capital do acionista, vocês leva dinheiro na fixa para renda variável, então tem uma questão de fluxo, sim, aí vem a discussão de alocação, quanto você está posicionado, a discussão do fear of missing out, aí tudo isso vai virando, entre aspas, setup mental. Uhum. E aí isso também, ao longo do tempo, seja para ciclo macro global e ciclo macro local, né? Uhum. Essa dinâmica, essa empresa de varejo, olha, essa empresa aqui, ela está eventualmente... hipotético, né? Pô, ela não está conseguindo acertar o modelo dela de gerenciamento de estoque. Bom, quando eu olho na história, quando as empresas não conseguiram acertar o seu modelo de giro de estoque, precificação, incorreram em drawdown subsequente, o que o meu modelo mental, por ter visto alguns casos semelhantes, o que isso me trouxe? O que isso me disse? Tá, beleza. Então deixa eu ver se esse caso é o mesmo ou se eu estou perante alguma oportunidade. E eu imagino que essa análise é uma análise que o Excel ele não vai conseguir pegar ali direto. Você não vai conseguir tentar... Então, na verdade, é o seguinte, você tem um setup mental que ele te dá a lógica. Aí, beleza. Bom, será que isso aqui é a mesma coisa de lá? Então, deixa eu fazer agora a discussão, o estudo qualitativo. Vai lá, conversa com os executivos, conversa com a empresa, conversa com o fornecedor, conversa com o cliente, entende. Pega a estrutura de capital de giro, número de dias recebível, mais estoque, menos fornecedor. Deixa eu ver como é que está a evolução desse negócio nos últimos anos, como é que foi a evolução dessa série histórica, como é que foi isso para trás, em que momentos foi bem, em que momentos foi mal, foi acerto operacional ou foi, enfim, sei lá, uma questão de mercado. E aí você vai saindo do setup, do setup mental para realmente levar isso para o modelo, para conseguir tangibilizar a tua discussão. E aí você leva, na minha época a rotina era essa, né? Aí você leva para um comitê de investimento, apresenta para todo mundo, sofre um escrutínio de pergunta, beleza, anotei aqui todos os pontos de dúvida, volta para a prancheta, marca um novo só para a rodada do Q&A, e aí se você decide se vai, naquela época que eu era buy side, né, vai ser colocado no fundo, vale a pena tomar risco, sim e não, se sim, qual o tamanho, vai redeado, não vai redeado, mas tem opção em aberto para fazer eventualmente uma proteção, sim, não, e aí você concluía aquele, e aí depois tem um ciclo de monitoramento, né, de manutenção da posição. E aí isso que você está falando que eu acho interessante, porque igual que você falou, que dependendo desse cenário, eu imagino que tal indicador ou tal ponto que você avalia, você vai dando mais peso ou menos peso dependendo disso. Pelo menos tentando traduzir para o mundo da análise técnica, é igual, tem determinados cenários de mercado que, mas o índice de força relativa está sobrevendido. Mas dane-se o índice de força relativa, porque nesse cenário aqui isso não importa. Você já antecipa que você fala, cara, isso aqui vai ficar assim ainda por mais... Você meio que antecipa o cálculo do indicador, falando, olha, isso aqui, nesse contexto, deixa isso para lá, o fluxo está muito forte, não seria um negócio de você tentar pegar um repique ou qualquer coisa do tipo. Então, eu imagino também que você vai dando mais peso e menos peso para determinadas coisas, dependendo desse contexto também, desse cenário. Então, lá em 2011, quando eu já estava aqui em São Paulo, né, numa asset, também e aí já como gestor, assim, já tomando risco, em fundo long only, a gente fez vários exercícios, de fato, utilizando meio que uma matriz, onde a gente pegava aspectos qualitativos e aspectos quantitativos que fossem, de certa forma, iguais, né, para quase qualquer setor, quase qualquer empresa. Então a gente botava isso tudo na planilha e aí tinha a discussão que era qual o peso... Qual o peso que dá para cada coisa. Para cada coisa. Que aí começava daí. Já eram N reuniões só para a gente decidir o peso. Depois, qual a série temporal, quanto tempo a gente levar aquele parâmetro. Mas eu vou te falar, esse exercício ele é muito bom porque
À medida que que o tempo vai passando e você vai calibrando isso, ele de repente, ele não vai te dar resposta. A gente utilizava ele para criar meio que o nosso universo endereçável. Sim, um de screening ativos. ali, né? Um screen de ativos, beleza, os 15 primeiros aqui faz sentido a gente parar, olhar, debruçar, investir o tempo. Porque na análise fundamentalista tem a questão do custo do tempo de análise, né? Exatamente. Que eu acho que a análise técnica você acaba conseguindo olhar mais coisas. Às vezes você consegue olhar mais no geral e depois você vai para o específico. A análise fundamentalista, cada coisa que vocês vão olhar, eu acho que tem um gasto de tempo maior ali também, né? E isso tem que ser bem, bem administrado. Porque assim, por exemplo, pegou uma empresa do zero. Você pegou um negócio do zero. Se você nunca tiver olhado aquele setor, você vai ter que olhar o setor. Qual é a dinâmica setorial? Que já gasta um tempo aí. Você investe um bom tempo nesse negócio. Setor lá fora. O setor existe lá fora. Como é que funciona lá fora? Lá fora a dinâmica é mais ou menos essa. Essas aqui são as principais empresas do mundo. O que cada um faz? É concorrente da empresa que eu estou olhando aqui? Sim, não. Se sim, por quê? Aí você começa. Aí depois você vai entender a empresa. Várias vezes a gente começava a estudar o setor e falei, cara... E um processo de análise desse demora quanto tempo, mais ou menos? Se fosse chutar assim, do zero. Cara, assim, se você conhece o setor, acho que assim, no mínimo ali, vou falar por mim, né? Porque é difícil falar isso de um cara que estava, na época que eu estava começando, lá em 2007, 2007, eu comecei a olhar setor de shopping center. Né? Primeiro IPO de shopping center no Brasil. Foi lá em 6 ou 7. Eu fiquei uns bons 2 meses estudando, porque o setor de shopping center naquela época era assim, primeira empresa de bolsa aqui, tá vindo, IPO, etc. No México, então assim, o que a gente foi olhar? Como é que é o setor de shopping em mercados emergentes? Tentar fazer algo mais próximo do Exatamente. Brasil. Né? O Chile tem empresa listada, né? O México, bastante empresa listada. Então eu fui olhar México e Chile naquela época, tentar fazer algum paralelo com o Brasil. Uma vez entendido quais eram os drivers setoriais, Brasil, beleza. À luz dos drivers setoriais desses países emergentes, o que a gente tem aqui? E depois, em relação à companhia em específico, a companhia é muito ancorada, naquela época a estratégia era muito voltada para M&A, fusão e aquisição, né? Você adquirir participações em outros shoppings ou shoppings inteiros. Então eu falei, cara, como é que é o drive dele, né? Aí fui modelar, comprar... Quais são os vetores? Eu vou comprar, né, fazer um modelinho simples de aquisição de participação em shopping center. E aí você ia calibrando. Cara, o primeiro modelo que eu fiz na minha vida foi de banco, que é um negócio que tem uma dinâmica bem particular, né? Assim, era um prospecto de umas 500, 600 páginas, livrão, prospecto de oferta de ações. Né? Cara, primeiro modelo que eu fiz de banco, sei lá, tinham várias sheets no Excel, não lembro. Aí, beleza, isso em 2006. Corta para 2011, 12, meu modelo de banco, ele eram 2 sheets. Entendi. E aí depois, você ainda tinha... Porque imagino que você deve também, com o tempo, começar a ver que, cara, muita coisa que fazia, às vezes você não precisa daquilo, você consegue simplificar. Exatamente, porque você faz, cara, você cria qual que é o modelo mental para você analisar aquilo. Não, o investimento de tempo que você faz para você chegar à conclusão, para você criar um modelo perfeito aqui de NPL formation. Aí você faz, cara, é melhor, ao invés de... não, vou fazer uma relação aqui percentual, de certa forma, né, com setup mental, com experiência de ter visto... E eu consigo, enfim, estimar com tanta proximidade quanto talvez um modelo muito complexo. Aí depois você, vou fazer um cross-check aqui com ROI Model. Aí, beleza, então o ROI Model é meu primeiro cross-check, ou então, depois eu volto para um modelo mais detalhado. E aí a gente ia evoluindo. E aí eu ia te perguntar um negócio, antes da gente ir para você, quando você voltou para o banco, você teve bastante tempo de buy-side, assim, né? Você foi gestor e tudo. Você sentiu muita diferença? Porque, assim, o que você está falando do processo de análise, né? Eu acho que a todo momento você se perguntava, tá bom, isso aqui que eu estou analisando, essa informação que eu estou usando, tá bom. Isso aqui, o que isso vai me ajudar a comprar ou vender, assim? Acho que ia ser legal se pudesse trazer um pouco das diferenças que você sente, assim,
da dinâmica de buy side e também, principalmente, dessa mudança de analista para gestor, assim, para tomada de posição e um caráter mais amplo, né? Ao invés de você estar olhando só para uma coisa específica. Cara, então, assim, acho que a grande dificuldade do analista, pelo menos na minha, né? Não posso falar para todo mundo, mas na minha época, foi o momento em que você tem que sair da discussão de só estudar e você tem que ter uma opinião de fato para investir, levantar a mão e falar assim, olha, eu acho que esta tese de investimento ela faz sentido, defender um ponto de vista, uma opinião e realmente, entre aspas aqui, né, brigar para você ter alguma exposição àquele nome. Sim. E várias vezes o papel do analista, a gente se dividia em setores, era falar assim, olha, eu não estou vendo nenhuma oportunidade nos setores que eu olho, acho que assim, é melhor você alocar mais no setor do Lucas, porque ele está vendo muito mais oportunidade do que eu. Eu abro espaço aqui, eu não tenho oportunidade tão interessante, porque no final tudo isso, custo de oportunidade, tudo é relativo. Então acho que essa era a grande dificuldade, você estudava e você ganhar, você chegar no momento onde você se torna convicto para gerar uma opinião estruturada, para colocar a participação em alguma empresa no fundo, porque senão você fica sempre correndo atrás da última informação. Não, eu ainda preciso encontrar, não, mas eu ainda preciso, não, mas aqui eu ainda não fechei, não, mas... E essa derivada da derivada da... E uma coisa que eu falo em análise técnica, eu acho que aí para questão de tomada de posição para análise fundamentalista deve ser a mesma coisa. Porque tem um limiar, né? Assim, você não tem nenhuma informação. Se você não tem nenhuma informação, o prêmio é muito alto, digamos assim, para você tomar uma determinada posição. Você vai adquirindo, no caso de análise técnica, o preço, ele vai te dando mais informação, beleza, se ele vai ganhando mais informação, vai diminuindo o prêmio, porque a coisa vai começando a ficar mais óbvia. Achar o ponto certo entre ter informação suficiente e ainda ter um prêmio, né, em comparação, por exemplo, cara, tem muita informação sobre, sei lá, inteligência artificial, mas não tem mais nenhum upside nisso aqui, eu acho que é isso. Achar esse limiar é muito difícil, né? Cara, é difícil, ainda mais, volta só para esse caso ilustrativo, Shopping Center, eu não tinha empresa listada aqui, era a primeira, IPO. Qual o teu parâmetro de comparação? Não, porque assim, beleza, vou estudar, sei lá, Gerdau. Pô, mas Gerdau, mas você tinha, né? Você tem os Minas, tem CSN. Sim. Você tinha ali os comps de sempre. Então esse foi um negócio e, cara, a gente, aí só para concluir a história, né? Até pra galera, a gente colocou uma posição no fundo, naquela época eu não lembro se foi uma posição mais para mediana. Quando eu digo mediana, é alguma coisa assim lá, 5%, 6% do fundo. E, cara, o negócio deu uma porrada. Tanto que depois, nas quedas, a gente tinha até mais convicção de aumentar, porque no final Você foi qual ano, mais ou menos, só pra citar? Isso foi... Então, eu acho que foi 6, 7, se não estou enganado. Foi por ali, 6, 7. E 7 foi investment grade, né? Sim. Então, foi pré-investment grade do Brasil. Que também foi outra, assim, que era outra discussão de mercado que aí você estava no receio do preço ter ido muito à frente do que você estimava. Mas enfim, então acho que esse foi difícil, cara. O difícil é você sair, né, da tua zona de conforto, onde você está ali estudando, entregando dados, informando, para de fato falar assim, não, olha só, isso aqui é um negócio interessante, isso aqui acho que vale a pena a gente investir o dinheiro do fundo, porque vai gerar um retorno. Acho que isso é o mais difícil. Pelo menos para mim foi o mais difícil. Enquanto analista buy side, assim. Enquanto analista buy side. E enquanto gestor? Enquanto gestor. Então, o problema aumenta. O problema aumenta, porque eu era nessa época, eu seguia analista, né? Então nunca deixei de ser. E aí, quando eu comecei a fazer gestão lá em 2009, eu contribuía para os fundos long only onde eu estava, mas eu atuava mesmo dentro do produto de multimercado. E a gente carregava por filosofia uma carteira de ações long e eu comecei a fazer operação de long e short naquela época, lá em 2009. E, cara, nunca tinha feito assim, tinha feito alguma coisa long e short, mas assim, não tinha tanta expertise assim. Então comecei a criar um pouco mais de casca
nessa época. Então, assim, ser gestor, acho que o difícil de gestor é que a cota tá ali contigo toda hora. Sim. Então, a cota é um lado, assim, a gente ficava estimando a cota do final do dia toda hora ali, Sim. minuto a minuto, enquanto você está tocando fundo. Então, acho que, assim, como analista, você tem a cobrança de você, primeiro, se convencer, segundo, convencer o comitê de investimento, e depois você está próximo do investimento para você monitorar e você ter ali a diligência de dizer, olha, está indo para o lugar certo ou está indo para o lugar errado. Quando o gestor, várias vezes, tem que falar assim, olha, cara, legal, primeiro, às vezes, falar não, fazer, cara, isso aqui não faz sentido para o fundo, não está no mandato, ou então não gostei, enfim, tem isso. Segundo ponto quando você toma, você aceita, você compra a tese de investimento, você é parceiro do analista, então você está junto com ele ali, e várias vezes você tem que estopar. Sim. Isso o difícil acho que é esse. Como você... que é essa parte do stop? Porque o stop para pessoa física é uma coisa que a gente fala que que é fundamental, principalmente quando você está falando, por exemplo, mercado futuro, que você está operando alavancado. Se você não tem stop, você não sobrevive ali na coisa. Então, para análise fundamentalista, na gestão, usa stop também? Ou como que trabalha esse stop? O que seria o stop da análise fundamentalista? O stop é quando você tá numa tese de investimento, aquele negócio começa, você achava que ia para cá, o negócio começa a tomar uma direção completamente diferente. O resultado está vindo muito pior do que você imaginava, ou a estratégia da companhia mudou da noite para o dia. Isso pela lógica do negócio ou pelo preço também? Não. Aí pelo preço é outra coisa, estou falando pela lógica do negócio. Sim. É porque, na verdade, pela lógica do negócio, vai impactar o preço. Sim. Essas coisas são correlatas. Só que você tem que separar se o preço está piorando porque o negócio está se tornando diferente para pior do que você imaginava, ou realmente ele está mudando muito da tese inicial. Porque, assim, às vezes você está investido porque... Exemplo, você está investido em alguma companhia porque você acha que ela está passando por um momento de inflexão e ela vai ser uma baita pagadora de dividendos no futuro. Aí, de repente, nesse processo de transição, a empresa eventualmente decide fazer, enfim, um M&A significativo. Enfim, hipotético. Peraí, isso aqui eu não estava esperando. Eu estava, né, minha tese era ancorada num free cash flow yield crescente. Isso não vai acontecer. Então, minha ancoragem aqui na tese, ela quando o seu mudou. Motivo de entrada vai sendo desfeito, você vai desfazendo também. Porque várias vezes que eu converso aqui, quando converso com os clientes aqui do banco, né, pessoa física, eu falo, você tem um ativo na sua carteira. Às vezes a gente pega ali, troca ideia, tem uma carteira pronta. Mas por que você comprou esse ativo? Né? Qual foi a tua tese quando você decidiu investir nesse ativo? Aí a gente conversa e depois fala, mas esse negócio mudou. Não é mais isso. E eu acho que esse é um ponto. O ponto é você gerenciar de fato a questão de você se manter, entre aspas, vivo. Porque quando você tem, às vezes, drawdown, quedas muito significativas na cota, isso impacta o psicológico e a tua velocidade de recuperação, de você voltar a tomar risco, para você eventualmente correr atrás ali do benchmark, ela pode acabar sendo, enfim, você pode acabar sendo impactado. Então, acho que a dificuldade da gestão, para mim, foi entender esse movimento de um misto de preservação de capital com... utilizando movimentos táticos de mercado. Foi aí que eu comecei a utilizar mais derivativo, né? Porque eu era analista buy side. Essa parte trader, assim. Então comecei a operar índice. E eu tinha essa liberdade no mandato. Assim, olha, Bruno, se você está vendo que o mercado, enfim, tá piorando aí, você está pegando movimento, está vendo que o índice está piorando, o mercado está piorando lá fora, vai sair um número. Eu tinha a liberdade de operar índice futuro, inclusive, enfim, day trade. E eu lembro até hoje, eu só consegui fazer isso uma vez, mas eu consegui. A gente estava tendo um dia ruim na cota. Vocês brincavam que era a ração do dia, né? Que você conta essa história. Tinha um pouco disso também, conta a ração do dia. A gente tinha... O fundo estava, enfim, o dia estava negativo, estava um dia complexo, não lembro exatamente qual foi. E... Enfim, aí eu conheci, enfim, a gente conversava sobre fluxo, né? Foi quando fluxo. Sim. Até então eu falei, cara,
E aí foi quando eu comecei a juntar essas coisas na cabeça. Pô, o fluxo, como é que tá... Acompanhar quem tava comprando, quem tava vendendo. Quem tá vendendo, pô, como é que tá o carry, posicionamento de carry, do cash and carry. Só para comportamento do cash and carry, como é que tá, tem mais potencial de reversão, rebalanceamento do carteiro do índice, enfim, tudo isso. E tinha uma galera muito boa que eram os brokers de mercado, a galera mais das antigas, e o pessoal fala assim, cara, o que eu tô vendo aí? Eu falei, tô vendo aqui, pô, tem gringo posicionado em tantos contratos, fica de olho, enfim. E eu lembro desse dia que a gente tava um dia mais... Eu falei assim, cara, vou operar esse índice aqui. Cara, foi o único dia que eu consegui, né, assim, fiquei vendido o dia inteiro no índice. Zerei no final do dia e eu consegui zerar a cota do fundo. Caramba. Eu consegui compensar por causa do índice. Por causa do índice. O posicionamento da carteira direcional, da carteira de long e short com o índice futuro naquele dia. Foi a única vez que eu consegui fazer isso também. Só consegui fazer isso uma vez. Porque o índice é meio arisco ali, né? O índice é meio arisco. E tinha gente muito grande operando o índice local nessa época, né? Então várias vezes eu falei assim, cara... não vou citar não, mas tem umas figuras famosas aí que ficavam conhecidos por ter verdadeiras batalhas no índice. Então assim, eu nem deixava lá, a gente ficava olhando o comportamento de mercado. Mas aí ao longo do tempo eu fui acoplando, de certa forma, esse bate-papo de fluxo, enfim, dessas outras variáveis, e fui incorporando alguma coisa disso, inclusive no processo de análise. Não que eu vá tomar decisão com base no fluxo, mas mas um sentimento, né? No sentimento mesmo de mercado. Então, assim, acho que para quem... acho que tem estilos. Sim. Acho que não tem aqui uma verdade única, mas são estilos. Tem gestor que, enfim, realmente muito mais próximo de um analista de buy side. Tem gestores que de fato acabam sendo mais, utilizando esse componente mais tático de mercado. A gente trouxe alguns assim, tipo, a gente trouxe o Sérgio, que é um cara que meio que mistura o tático com o macro. A gente trouxe o Cláudio Coppola, que aí é um cara bem do tático mesmo, bem do tático. Giro, assim, fluxo e etc. A gente trouxe algumas pessoas que têm um perfil bem diferente, assim. E aí, assim, obviamente você fez outras coisas ali depois também, mas a gente já pulando aqui pro banco, eu acho que é uma oportunidade bem legal também para você poder explicar o que você faz hoje aqui no banco, né? O pessoal que está te conhecendo não só daqui, mas como do Morning Call também. E até mesmo para explicar um pouquinho o que o nosso research faz, né? Porque é uma coisa que a gente sempre conversa em off, que o nosso research aqui, às vezes nem todo mundo tem a visibilidade de exatamente tudo que a gente faz, como que funciona. É um research talvez um pouco diferente ali daquele research tradicional. Acho que se você puder comentar sobre essa sua volta no banco e como que o research que você toca funciona. Claro, eu acho que seria bem legal. Assim. Bem legal. Oportunidade até mesmo para quem é do banco que assiste, para poder ver que a gente faz bastante coisa diferente ali. Né? Cara, hoje eu voltei para o banco em 2020. Voltei para o grupo, na verdade, no projeto da Exame. Quando o banco compra a Exame ali em 20. Enfim, sócio aqui do banco. Porque como eu fui muito tempo buy side, eu era cliente do banco, né? Então sempre mantive muito contato com a galera aqui. Muita gente aqui do banco hoje, enfim, sócio do banco hoje, fizeram back-office. A gente foi back-office junto lá atrás. Então, galera super gente boa. E aí eu voltei para esse projeto na Exame. Em 2021, esse time que estava na Exame, eu incluso, a gente vem para, então, se juntar ao time do BTG Pactual Digital. Depois de ter a unificação de marca. E aí, Coxinha, assim, eu acho que minha cabeça, e a gente sempre lá trocando ideia no time, né? A gente está lá diariamente, a gente sempre faz essas reflexões. Eu tento levar, né, o posicionamento desse time para um posicionamento muito mais de ter uma opinião mais próxima às mesas, aos times de distribuição, de levar provocações para a galera, de chegar e falar assim, olha, eu acho que esse ativo aqui realmente está dando uma oportunidade muito boa. Nós aqui no Research a gente está vendo, enfim,
esse valuation, a gente está observando que esses fatores aqui eles fazem muito sentido, a gente está vendo essas condições de mercado. Então a gente acha que nesse nível de preço está realmente precificando um cenário extremamente convidativo. O que vocês estão vendo aí na mesa? O que vocês estão vendo de fluxo? Vocês acham que tem alguma coisa que a gente poderia fazer para levar junto aos clientes, junto ao time de distribuição, alguma ideia um pouco mais estruturada? Então a gente tem um posicionamento que não é só o research clássico, é um posicionamento de fato, entre aspas, mais provocativo, né, junto às mesas e time de distribuição, clientes, assim, né? Quase que estratégico. A gente se junta, né? Sim. O fundamento se junta várias vezes com a análise técnica, a gente pensa produto junto, a gente pensa relatório junto, conteúdo em conjunto. Então acho que tem, de certa forma, assim, não é só o conteúdo pelo conteúdo, né? Também é isso, mas é um conteúdo com uma visão realmente mais proativa, mais provocativa em relação àquela tese de investimento. E eu acho que tem outro ponto também, que é a própria tecnologia, né? Sim. Que a gente tem embarcado muito da nossa... tanto do conteúdo, mas principalmente de ferramenta, né? A gente sempre pensa simulador, comparador de ativo, via o BTG Content. Às vezes muita gente não sabe, mas veio do Research. Que veio do Research, que é o portal de conteúdo, enfim, ferramenta aqui do banco, para toda essa parte de Research. Pessoa física, tem todas as classes de ativos, né? Vai desde o mundo de fundo até commodities, digital assets, enfim, tá tudo lá. E a gente tem embarcado também muito mais, de novo, esse lado de ferramenta, né? Desde uma calculadora de dividendo que a gente colocou não tem muito tempo e a gente está, enfim, trabalhando em outras coisas, né? Simulador, comparador, tudo para de fato a gente levar o que for mais... o que puder embasar a tomada de decisão, né? Seja da nossa rede de parceiros, seja dos clientes, a gente quer centralizar tudo naquele local. Então, de novo, não é só o relatório, não é só o conteúdo. Se a gente puder listar assim, o que o Research faz hoje, além de relatório, você poderia dizer o quê? Parte de atendimento ao escritório, mesa, dias? A gente coloca, sugere ideias, né, para a mesa traz ideias de estrutura, a gente leva, né, o ativo, o conceito, né, um pouco do que a gente está vendo de mercado, atendimento a clientes, a rede de parceiros, carteiras, né? As carteiras recomendadas do banco, né, também a gente atua nessa frente. Contribuição interáreas. Você contribui muito com o time de Digital Assets, enfim. Agora a gente está lá contribuindo também com o time todo lá da Empíricos, fazer um trabalho em conjunto legal. Então, de novo, acho que, né, tem muita gente que acha, você faz o relatório, manda o relatório, porque às vezes o pessoal acabou, acha que né? é só relatório, é só pegar o relatório e simplificar. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre discute, né? Que é legal desmistificar, assim. Né? Não, você faz o relatório, manda o PDF, acabou. Putz, não é bem assim, tem bastante coisa. Tem um monte de coisa por trás, porque todo mundo é inundado de muito conteúdo diariamente. Eu acho que o nosso diferencial está próximo de falar que, ó, este conteúdo, este ativo, isso aqui é uma oportunidade legal. Deixa eu te explicar aqui, deixa eu te contar mais sobre isso. Olha, estamos vendo uma oportunidade, vou falar qualquer coisa aqui. A NVIDIA caiu X, cara. Depois dessa queda, qual a nossa visão para a NVIDIA? Por que a gente acha que continua sendo algo interessante? Onde é que está o preço? O preço-lucro, simulação. Então a gente faz essa provocação à luz do que aconteceu no mercado, a gente faz essa provocação das teses que a gente tem mais convicção para de fato estar, enfim, levando essa informação mais atualizada possível, seja para galera interna, né, mesa, distribuição, enfim, seja para o cliente externo. Então acho que essa foi sempre foi um pouco da minha busca e da minha de certa forma, assim, uma meta, né, da gente sair só do envio do PDF e passar a ser, de fato, uma área de inteligência. Sim. De mercado mais amplo, né? Porque até eu acho que é onde está bastante o valor do research hoje em dia, né? Porque acesso à informação hoje em dia não é necessariamente uma vantagem, né? Todo mundo tem meio que acesso à informação. Mas você conseguir separar aquela informação, trazer o que é mais importante,
em um segundo momento, ver o que é mais importante para a tomada de posição e também pensar na forma de expor isso, que eu acho que é uma... Porque também a forma de exposição também é muito importante, né? Eu acho que é meio que tá aí, né? Então, acho que é isso. A gente é questionado ali várias vezes durante o dia, né? Uhum. O pessoal da mesa fala, cara, pô, esse papel que eu tô... Eu falei, cara, mas tudo caiu. Uhum. Então, assim, agora é a discussão de cuja oportunidade mesmo, né? Por que você tá olhando para esse papel A? Deixa eu te explicar a história do papel C, que ele sofreu. Pode até ter sofrido menos, mas por que a gente acha esse negócio mais interessante nesse momento do que o papel A? Porque à luz dessas condições novas de mercado, por que a gente prefere, de novo, por que a gente acha que serviço básico é mais interessante do que, enfim, sei lá, do que alimentos e bebidas, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que a gente ajuda a criar, de certa forma, esses atalhos. Sim. Principalmente quando o mercado ele se encontra do jeito que está agora. Sim. Choques de volatilidade, você perde às vezes referência de preço, o pessoal acaba ancorando muita coisa na cabeça e fala assim, não, cara, mas olha só, mas mudou. Eu imagino que eu percebo até a questão do formato da exposição, né? Principalmente, por exemplo, com B2B, com os agentes autônomos, você conseguir separar aquilo e mostrar para os clientes dele no evento, por exemplo, alguma coisa assim, saber explicar isso, né? Eu acho que é um poder de explicação interessante também. E antes da gente ir para a sua etapa agora atual, né, do Morning Call que a gente vai falar, mas eu recebo muito, é impressionante, toda vez que eu abro caixinha de pergunta, eu recebo muita pergunta sobre carreira, né, sobre, como entrar no banco, como entrar no research, como seguir esses passos. Então, muita gente que acompanha a gente, acompanha também com o objetivo de entrar no mercado financeiro e entrar, por exemplo, no research. E você cuida ali também das contratações, de quem entra no time e etc. Eu queria te perguntar assim, quais são os pontos mais importantes hoje que você procura ou que você valoriza em um analista ou para quem quer ser um analista, mais ou menos? Isso é interesse genuíno pelo que a pessoa está querendo fazer. Acho que isso é importante, né? Eu quero ser analista, mas você tem um interesse genuíno por esse negócio mesmo. Então, e aí só na conversa a gente consegue perceber. Até porque a gente respira isso aqui o dia inteiro. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí acho que é justamente essas questões de... tudo que nos ajude a escalar o nosso negócio, né? A gente atingir mais gente de forma com maior produtividade. A gente está muito, de novo, voltado para essa discussão de ferramenta, de levar todo o nosso conteúdo para uma plataforma. Como é que a gente consegue colocar isso de forma mais... rápida, enfim, com celeridade, o que a gente pode fazer para trazer o cliente mais próximo via tecnologia. Então, a galera mais nova, né, que a gente tem lá, por exemplo, o Novais que está com a gente, né, que está lá no time de FI com o Marinelli. O moleque é um monstro. De programação, de ideia, de... Garotada, ele é bom, né? O Luizão, o Revers... Luizão, então assim, toda essa galera que eles conseguem unir a ideia do que é análise, do conceito de análise com os produtos do banco e com o atalho que a tecnologia ela oferece. Então, eles têm essa tríade que acaba, de fato, gerando a vantagem competitiva, que eu acho que no limite é o que a gente vai procurando. A pessoa vai chegar pronta. Não vai, mas você precisa perceber que tem ali que a semente está ali. E aí cabe a gente, enfim, tá ali dando munição, enfim, dando informação, acelerando esse conhecimento para que essa pessoa se desenvolva aqui junto com o time. Boa, bacana. E agora, na sua nova etapa, né, você é o novo apresentador do Morning Call. Conta aí pra gente como está a sua expectativa, o que você pretende trazer nessa nova fase do Morning Call. O Gerson tocou isso aí muito bem aí ao longo desses anos todos. Continua como convidado, né, numa outra postura. Sim. Mas assim, até para o pessoal te conhecer mais e assistir o Morning Call, como que está a sua expectativa? O que você está pensando para frente? Então, te confesso que amanhã eu vou ter reunião ainda com o time com a galera de marketing do banco para a gente debater ideias, mas eu acho que tem muita gente legal para a gente trazer para falar mais por lá. Então, acho que esse é um ponto também, trazer outras pessoas. Eu já estou pensando, inclusive, alguma coisa diferente aqui para
para essa semana. Não, acho que isso é um processo. Uhum. E o time de marketing aqui do banco tem certeza que vai ajudar. A gente pode fazer algumas reflexões, mas acho que mesmo de informação, de coisas diferentes, como de novo, assim, essa coisa principalmente quando o mercado está de certa forma arisco, a gente ajudar às vezes a ancorar um pouco, né, do cenário do que a gente está vendo, né, valuation nesse nível, cenários, probabilidade. Acho que esse pode ser um negócio legal. Acho que isso pode ser de alguma forma trazer mais uma vez assim uma proatividade, né? Ser mais provocativo ali, trazer uma opinião talvez nesse aspecto de ancoragem de preço, simulação. Isso eu estou pensando exatamente o formato, mas acho que alguma coisa nesse sentido, né? Poxa, esse ativo caiu tanto, o que está sendo precificado atualmente? De repente trazer sempre um estudo como esse, não sei se uma vez por semana, 2 vezes por semana, isso eu não sei. Te confesso que ainda está meio que um quadro em branco, mas acho que alguma coisa nessa linha. Bacana, legal. Então é isso. Brunão, muito obrigado aí por esse papo. Sei que o tempo estava corrido, a gente até passou um pouquinho ali do horário, mas é isso. Se você quiser também deixar suas redes sociais, ou deixar uma palavra final aí pro pessoal. Cara, acho que de palavra final, assim, eu continuo achando que hoje a gente tem algumas oportunidades interessantes para se desenvolver no mercado financeiro. E aqui, né, acho que o banco ele oferece assim, um terreno muito fértil para você também conseguir florescer, de você conseguir tornar essas oportunidades realidade. Então, eu acho que assim, para quem tem interesse, cara, sempre existe a competição e tudo, mas voltando a essa questão da tríade ali, né? Interesse genuíno, você saber, né, o que está acontecendo, né, os eventos recentes, você, enfim, ter noção da situação econômica, aspecto político, ler história. A história várias vezes acaba se repetindo, então acho que ler coisas sobre história mesmo, e ver como essas coisas evoluíram no tempo, acho que também faz uma diferença. Mas assim, a autorreflexão de você realmente, seja para mercado financeiro ou para qualquer outra coisa, mas assim, que você tem de fato interesse genuíno por aquilo que você está se predispondo a fazer, pelo projeto que você está se predispondo a correr atrás, sobre a ideia que você está se predispondo a concretizar. Reflete se você realmente tem um interesse genuíno. Se você chegou a essa conclusão, cara, a probabilidade de que esse negócio vai dar certo, seja para uma vaga de trabalho, seja um projeto, enfim, é muito maior. Então acho que seria uma mensagem para deixar para a galera. Boa, então é isso. Pessoal, Bruno, mais uma vez, Valeu. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio, eu peço que você deixe o seu like, curta, compartilha, comenta aí qual que foi a parte que você mais achou interessante. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @BTGPactual, @LucasCostaT. Você tem o seu Instagram também, né? Tenho. Bruno Limações. Underscore. Aí o pessoal também tá querendo trocar ali. Ainda não sei exatamente. Procura Bruno Limações ali que você vai achar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.